Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graças a Deus nós estamos juntos e realmente graças a Deus, porque a vida é dom de Deus e Ele está cuidando de nós todos os dias, cuidando de você, de mim, da humanidade. Hoje vamos meditar num texto de Lucas capítulo 22, versículos 39 até 46, mais para falar de oração. Mas nós estaremos lendo sobre os últimos momentos de Jesus. Esse texto vai falar de Jesus quando ele estava no Getsemane, em oração por causa dos últimos minutos que ele vivia na terra. Então vamos ler Lucas 22, 39 a 46. E saindo, isto é, saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do Senhor, um anjo do céu, que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aí nós lemos esse texto. São muitos os aspectos, mas eu quero destacar o aspecto da oração. A partir do versículo 47, está contando que Jesus é preso, e depois que Pedro o nega, ele vai para o Sinédrio, depois vai para Pilatos, até que ele vai sofrer os açoites e ser crucificado e morrer. Mas nós lemos essa passagem que diz que ele tinha o costume de ir para o Monte das Oliveiras, que é no Getsemane. Ele tinha o costume de ir a um lugar orar. Nós temos hoje a nossa torre de oração, e várias pessoas já têm o costume de ir à torre de oração para orar. E algumas igrejas têm um bosque de oração, um local próprio. Então, quando nós nos aproximamos daquele lugar, na hora certa, então nós vamos nos sentindo em lugar próprio de oração. Jesus tinha o costume de ir para o lugar de oração. Ele tinha o costume de orar. Era um costume dele. Se a gente não tiver o costume, a gente não consegue orar, porque orar só quando dá certo, então nunca você vai orar. A oração depende de um costume de oração, como ginástica, exercício, caminhada, qualquer tipo de exercício tem que ter o costume, tem que ter hora certa, marcada, determinada. A oração também. Se não houver isso, nós não fazemos. Dia de culto na nossa igreja,
todos os domingos, 19 horas. Então todo mundo sabe. Há um costume. Aquele horário está sempre separado para isso. Quando a pessoa começa a faltar do culto de domingo, das 19 horas, então você já sabe que ele já está se afastando da comunidade, ele vai embora, ele está se sentindo mal naquele lugar. Porque ele sabe disso. Ali é o lugar que o povo se reúne, e ele parou de ir. Então agora você dizer, volte meu irmão, volte, ele vai dizer, tá bom, mas ele está se sentindo mal, está se sentindo envergonhado, ele não, vai ser difícil para ele voltar. Porque é uma questão de costume, de comunhão, né? Tudo bem. Então os discípulos acompanharam Jesus ao Monte das Oliveiras, ao lugar escolhido. O versículo 40 diz, há um lugar escolhido. Não tem como você orar em qualquer lugar. Tem que escolher um local apropriado, onde a gente possa orar. E no versículo 40, Jesus olha para eles e diz, orem, para que vocês não entrem em tentação. Quer dizer, se você estiver orando, você não vai entrar na tentação. Porque o Satanás não terá forças contra você. A tentação não terá forças. Então, a oração me livra da tentação. E então o versículo 41 diz que ele se afastou. Um tiro de pedra seria aí mais de 50 metros, um pouco, talvez 50, 100 metros. Ele se afastou um pouco para estar orando e ele se ajoelhou e orava. Ele estava ajoelhado para a oração. Está no versículo 41, Lucas 22, 41. Jesus se ajoelhou para a oração. Então ele falava com uma pessoa, era com o Pai. Sabe, feliz de quem, de fato, quando diz que Deus é meu Pai, é muito feliz. Tem paternidade sobre ele. Algumas pessoas não conseguem dizer isso. Pelo menos de coração não. Eles dizem, Deus é pai, não é padrasto. Ele não consegue dizer Deus é meu pai. Ele diz Deus é pai, não é padrasto. Deus é pai de todos. Entende? Ele não consegue ter identificação. Ele não tem certeza que Deus é o pai dele. Ele não tem. Intimidade não. E então ele orava, no versículo 42 mostra qual era a oração. E versículos 43 e 44 diz que veio um anjo de Deus para confortar Jesus. Porque enquanto ele orava, o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Essa questão, alguns estudiosos já disseram isso aí, que é uma questão da intensidade da dor, do sofrimento. A intensidade é imensurável, é incompreensível para nós. Tanto é que isso aconteceu. Mas Deus providenciou um anjo que o confortasse. A presença de alguém na hora da dor profunda. E aqui você aprende que Deus vai cuidar de nós, mas confortando. Ele não pode tirar todas as consequências do pecado e dizer, você agora não vai ter mais problema. Não. Mas Ele vai mandar o anjo do Senhor, que ao nosso redor vai nos fortalecer, vai caminhar conosco, vai mandar o Espírito Santo que nos dá força interior, que nos empodera para que possamos vencer. Isso sim. No versículo 45, então Jesus se levantou da oração, porque ele estava de joelhos, ele orava tão intensamente que isso aconteceu, o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E ele se levantou e foi ter com os discípulos. Foi aonde ele tinha deixado os discípulos, aí uns de 50 a 100 metros de distância. Qual foi a sua surpresa?
os discípulos estavam dormindo. Mas preste atenção no versículo. É o versículo 45. Eles estavam dormindo de tristeza. Você diz, mas ninguém dorme de tristeza. Rapaz, que isso? Tem tristeza profunda demais. Existem tristezas absurdas, de uma profundidade monstruosa. Eles estavam dormindo, desconsolados, angustiados, porque eles estavam vendo acabar tudo e eles não tinham visto a ressurreição. Então eles estavam vendo acabar, tudo sendo acabado. Quantas vezes na sua vida você vê que está acabando tudo e você entra em desespero, amigo? Você viu que está acabando tudo e você não consegue pegar mais nada e está tudo terminando? Você entra em parafuso, você entra em desespero. É assim. E você não sabe o que fazer. Os discípulos estavam assim porque estava acabando tudo. Era um momento terrível, um momento dificílimo. E parece que naquele momento Satanás se levantou assim com todas as forças. Porque Judas já estava com os que iam prender Jesus, já estavam vindo. Os soldados estavam endemoniados e outras pessoas endemoniadas. Não é brincadeira, a guerra muito forte. Eles dormiam de pavor. Eles não conseguiram orar. Tem momento que você não consegue orar. Por isso que nós precisamos estar em oração uns pelos outros, porque há momentos na nossa vida que nós não damos conta de fazer uma oração. E nós dizemos, Pai, em nome de Jesus, eu não dou conta de orar, o que eu faço? É esse tipo de oração que a gente faz. E alguém poderá se aproximar de você e dizer, eu vou orar com você. Mas muitas vezes nessas horas não temos ninguém para orar com a gente. No caso que isso fosse na sua casa, aí, lá para as 3 da madrugada, e você não tem ninguém para orar com você, entende? A tribulação. E no versículo 46, Jesus diz, vocês estão dormindo, né? Levantem-se, vão orar, para que vocês não entrem em tentação. Vão orar. Então esse texto conta muitas coisas, é riquíssimo, mas em questão de oração esse texto é fantástico. Porque se nós não orarmos, se nós não tivermos em comunhão com Deus, porque a oração nos une a Deus, se nós não tivermos comunhão com Deus, uma intimidade mais profunda, e pudermos orar, então de que vai valer a nossa vida terrena? Nós vamos morrer, e vamos morrer sem ter relacionamento com o Criador, com o Pai, aquele que chamamos Pai. Afinal de contas, Ele é seu Pai ou não é? Você gosta do seu Pai ou não? Você ama seu Pai ou não? É assim que vai funcionar. Amém? Vamos orar, né? Vamos terminar. Pai amado, Papai, Pai, olha por nós agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, olha por nós agora, coloque a Tua mão sobre a nossa vida, vem nos abençoar, nos fortalecer. Nós estamos quase como aqueles discípulos que estavam dormindo de tristeza, porque o mundo jaz do maligno, está pesado, doenças, dores, distúrbios vários, mas o Senhor é conosco. Se o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temamos. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência.
pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.